Atualmente, Paulo Henrique Ganso atua pelo Amiens da França e tem uma volta quase certa ao futebol brasileiro, no caso para jogar no Fluminense. Mas você sabe como Ganso se tornou jogador de futebol, as dificuldades e tudo mais? Vamos ver isso no vídeo de hoje, então já deixa o like aí embaixo, irmão. Paulo Henrique Chagas de Lima, mais conhecido como Ganso, nasceu no dia 12 de outubro de 1989, na cidade de Ananindeua, no Pará. Desde pequeno, Ganso já era apaixonado por futebol, tanto que seu presente preferido era uma bola de futebol. Assim como a maioria dos jogadores mais habilidosos, o menino iniciou no futebol de salão. Ele jogava pelo Tunaluso, dos 7 aos 15 anos. Ganso só começou a jogar futebol de campo em 2004, nas categorias de base do Paysandu, mas foi apenas em 2005 que o menino foi fazer testes no Santos, indicado pelo ex-camisa 10 santista Giovani. Olha o prestígio do cara, hein? E como já esperado, o meia passou nos testes com muita facilidade. E para obter Ganso, o Santos desembolsou cerca de 900 mil reais. Foi nesse mesmo período que o menino acabou recebendo o apelido de Ganso, pois o roupeiro do time sub-20 do Peixe, seu Otávio, chamava todos os garotos recém-chegados de Ganso. Paulo Henrique curtiu esse negócio de ser chamado de Ganso e tal, e acabou incluindo no nome. Assim, Paulo Henrique Chagas de Lima agora era Paulo Henrique Ganso. Mesmo com prestígio e com moral, Ganso foi se destacar apenas em 2007, quando conquistou o Campeonato Paulista Sub-20 de 2007, após uma grave lesão que o afastou 6 meses dos gramados. Em 2008, Ganso já era apontado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Porém, na Copinha de 2008, a equipe santista, no qual Ganso era o camisa 10, foi eliminada na segunda fase da competição e decepcionando a todos. Mesmo assim, Ganso chamou atenção na Europa, pois ele foi taxado como uma das grandes promessas da competição pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport. As boas atuações em 2008 na base o credenciaram para subir ao profissional do Santos. A sua estreia como jogador profissional aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2008, pelo Campeonato Paulista contra o Rio Preto. Nos 4 primeiros jogos como profissional, Ganso não conseguiu jogar bem, nem chamar atenção. Ele então passou o ano meio que encostado. Foi apenas em 2009 pelo Campeonato Paulista que o menino marcou seu primeiro gol como profissional, na vitória do Santos por 3-1 sobre o Guarani. As fracas atuações do meia Lúcio Flávio fizeram Ganso ganhar espaço. O futebol técnico, maduro e inteligente do menino começava a chamar a atenção. Ganso então acabou sendo vice-campeão paulista em 2009, com a promessa de novas oportunidades na equipe principal. O meia permaneceu no Santos para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2009. O Campeonato Brasileiro de 2009 inseriu de vez o meia armador no cenário futebolístico brasileiro. Suas boas atuações fizeram a diretoria santista renovar seu contrato, com uma multa estipulada em 137 milhões de reais e válido até julho de 2014. Apesar da campanha mediana da equipe, ele foi indicado pela CBF ao prêmio Revelação do campeonato, perdendo a disputa para o atacante Fernandinho do Grêmio Barueri. Em seus 31 jogos pelo Brasileirão de 2009, Ganso marcou 8 gols, sendo o terceiro artilheiro da equipe. Ainda tiveram 4 assistências. Foi ainda o segundo maior ladrão de bolas da equipe, com 45 desarmes. Ainda tem gente que diz que o cara não marca, né? Em 2010, Ganso viveu seu ano de ouro, pois ele conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Na final do Campeonato Paulista, Ganso se recusou a obedecer uma ordem de substituição do então técnico Dorival Júnior. Ele ficou até o final da decisão e foi o melhor jogador da equipe. Ele se tornava o principal camisa 10 do país e o sinônimo de meia armador. Ganso era elogiado por todos, até mesmo pelos rivais. Ele era considerado por muitos especialistas até melhor que Neymar, por conta de sua qualidade técnica apurada, inteligência e capacidade de executar lançamentos precisos. Nesse mesmo ano, Ganso e Neymar foram os jogadores mais assediados do futebol brasileiro. Ele chegou até a ser convocado por Mano Menezes à seleção brasileira, no qual ele atuou contra os Estados Unidos. O ano do meia armador era iluminado, tudo dava certo, até a partida contra o Grêmio, pois Ganso sofreu uma grave lesão, uma entorse no joelho esquerdo,
que acabou ocasionando na ruptura do ligamento cruzado posterior. A previsão para a recuperação foi de 6 meses e ele só voltaria em 2011. Diante do drama de Ganso, a torcida do Santos fez uma campanha que se iniciou no Twitter, com a hashtag Força Ganso, emocionando o meia e arrecadando mais de 80 cestas básicas. No mesmo ano de 2010, Ganso deu uma declaração polêmica ao jornal Estado de São Paulo, onde disse: "Graças a Deus não tem gay no Santos". A declaração foi considerada homofóbica por ONGs do movimento LGBT. Devido à repercussão negativa, Ganso em nota oficial pediu desculpas. Em 2011, após quase 7 meses sem jogar, Ganso reestreou contra o Botafogo de São Paulo, no Campeonato Paulista, no dia 12 de março. Mesmo após tanto tempo parado, devido a uma cirurgia no joelho, o camisa 10 santista teve importante participação no primeiro gol e marcou o segundo gol na vitória por 2-1 do Santos. A equipe santista foi novamente campeã do Paulista, como no ano anterior, dessa vez em cima do Corinthians na final. No jogo de ida contra os corintianos, em 8 de maio, Paulo Henrique sofreu mais uma lesão, não tão grave quanto a última. Ganso foi retornar aos gramados apenas na segunda partida da final da Libertadores, contra o Peñarol. Ele deu uma assistência para Neymar marcar. O Santos foi campeão da competição e o meia, óbvio, foi campeão também. No ano em que o Santos completava 100 anos, Ganso foi inicialmente destaque pelo anúncio de que seria pai pela primeira vez, após engravidar uma moça com quem não tinha um relacionamento estável, assim como seu companheiro Neymar fez no ano de 2011. Pelo Campeonato Paulista, entrou em campo 15 vezes, marcando 5 gols, um deles na final contra o Guarani, e sagrando-se tricampeão da competição. Nesse ano, as lesões e o relacionamento turbulento com a torcida santista atrapalharam a trajetória do meia no próprio Santos e também na seleção brasileira, sendo explícito que ele não era mais indispensável ao time canarinho. O meia começou a ser preterido por outros meias, que vinham em melhor fase. Foi convocado para os Jogos Olímpicos de Londres, pelo então técnico Mano Menezes, porém na condição de reserva, tendo sua situação piorada por mais uma das muitas lesões que foram desencadeadas pela operação em ambos os joelhos. Ele passou praticamente todo o período lesionado, vendo do banco o sucesso de outro jovem talento, o meia Oscar, que vinha em alta, e acabou ficando com a tão desejada camisa 10. Após a derrota nas Olimpíadas, Mano seria demitido, e o meia só retornaria à seleção em 2016. Após uma longa negociação, o São Paulo anunciou a contratação do meia na madrugada de 21 de setembro de 2012, pagando um valor total de 10 milhões de euros, aproximadamente 23 milhões de reais, ao Santos. Ganso de início utilizou a camisa 8 no tricolor, já que a camisa 10 era de Jadson. Sua estreia no clube ocorreu em 18 de novembro de 2012, na partida contra o Náutico no Morumbi, com um público de 62 mil pessoas. Em dezembro nesse ano, Ganso foi campeão da Copa Sul-Americana com o tricolor paulista. O início de 2013 foi promissor para Ganso. Ele começou jogando em sua posição de origem, tendo o técnico Ney Franco deslocado Jadson para a beira do campo, na posição em que atuava Lucas Moura, jogador que havia saído e que Ganso tinha vindo para repor, rapaziada. Ele marcou seu primeiro gol com a camisa do tricolor em uma partida válida pelo Campeonato Paulista, contra o Atlético Sorocaba. Após isso, Ganso começou a ter atuações fracas, sem conseguir se firmar como titular na equipe. Os mesmos 62 mil que foram ver sua estreia foram os mesmos que o taxaram como um a menos em campo. Em 2014, Ganso recebeu a camisa 10 do tricolor e completou 100 partidas, mesmo sendo bastante criticado. O mesmo se considerava acima da média e com um nível internacional. Em 2016, Ganso passou a contar com a ajuda do então novo treinador tricolor Edgardo Bauza para voltar à seleção. Em 30 de janeiro, na estreia do clube no Paulista, o meia foi autor do gol, que abriu o placar no empate por 1-1 contra o Red Bull Brasil. Em março de 2005, Ganso completou 200 jogos com a camisa do São Paulo, marcando o único gol da derrota por 3-1 para o São Bernardo. Ele voltou a marcar gols nos empates contra o River Plate em 10 de março e contra o Trujilhanos em 16 de março, ambos válidos pela Libertadores.
Devido à maior participação na marcação, uma de suas maiores deficiências, aliada à visão de jogo e à técnica apurada, voltou a ser chamado para a seleção. Após um abismo de quase 4 anos, Ganso disputou sob o comando de Dunga a Copa América Centenário, nos Estados Unidos, sendo um dos principais São Paulinos também na disputa da Libertadores. Ele acabou se machucando num jogo contra o Fluminense e não conseguiu jogar mais. Com a eliminação na Libertadores, o meia foi vendido ao Sevilla, realizando um sonho de jogar na Europa. Seu último gol pelo São Paulo foi no jogo contra o Palmeiras na vitória por 1-0. Em 16 de julho de 2016, São Paulo e Sevilla anunciaram por meio de seus sites oficiais a venda de Ganso, a equipe espanhola. No dia 14 de agosto, ele fez sua estreia pelo Sevilla, na primeira partida da Supercopa da Espanha de 2016, na derrota para o Barcelona por 2-0. No espanhol, ele entrou no segundo tempo e deu uma assistência de calcanhar, na vitória do Sevilla sobre o Alavés, por 2-1. Ganso foi marcar seu primeiro gol pela equipe na goleada por 9-1 sobre o Formentera. Paulo Henrique abriu o placar e deu um belo passe de calcanhar, que originou o 8º gol de seu time, em partida válida pela Copa do Rei. Ele voltou a atuar contra o Granada pelo Campeonato Espanhol, em 21 de abril de 2017. Ganso estava sem atuar há mais de 100 dias. O meia marcou 2 gols que culminaram na vitória de sua equipe por 2-0. Após esse período, Ganso ficou meio afastado. Quase nunca era relacionado para as partidas. O meia parece que teve uma briga ali, um imbróglio no vestiário com o técnico Jorge Sampaoli. Por conta de não ser aproveitado mais no Sevilla, Ganso foi emprestado para o Amiens por uma temporada. O menino fez sua estreia em 15 de setembro, entrando no decorrer da partida contra o Lille. Após 7 minutos em campo, ele deu uma assistência para Kurzawa marcar o primeiro gol do Amiens na partida, na derrota por 3-2. Ganso também não conseguiu desenvolver seu futebol na França. E agora, o menino Paulo Henrique Ganso está prestes a voltar ao futebol brasileiro. No caso, para vir jogar no Fluminense e tentar retomar aquele futebol de 2010. Ganso é um jogador que pode resolver uma partida em apenas 2 toques. O cara é craque, agora falta conseguir retomar toda a sua alegria no futebol, né, família? E galera, como vocês ouviram e acompanharam a história de hoje, vocês viram que se Ganso não tivesse machucado o joelho em 2011, sua carreira poderia ter sido totalmente diferente. Após a lesão, Ganso não conseguiu mais retomar aquele futebol tão iluminado de 2010. Eu torço para que ele consiga voltar a ser um jogador importante aqui no cenário do futebol brasileiro, como até já foi no São Paulo, família. Então, estamos todos na torcida por você, Ganso, porque, mano, tu sempre jogou demais, então tem que retomar aquele futebol. E rapaziada, se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias de jogadores. Também não se esqueça de comprar no Fute Outlet, compra a camisa que Ganso pode utilizar lá no Fluminense, porque tá com preço top, melhor do que qualquer loja. Por hoje é isso, grande abraço Francesco, é nóis e fui!